Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se suplicando o Senhor: o meu criado está de cama lá em casa, sofrendo demais. E ele respondeu: vou procurá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu criado ficará curado. Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: em verdade eu vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar na mesa no reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, conforme acreditaste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou curado. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, Jesus expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. É muito comovente o evangelho de hoje, porque Jesus, voltando-se para a sua casa, ele vivia em Cafarnaum da Galileia, é um oficial romano que se aproxima dele. Não é um judeu, não é um religioso, é aquele que está a serviço do Império Romano. E este oficial romano, ele vai com toda a fé do seu coração suplicar, e não é por ele, é pelo seu empregado. Senhor, meu empregado está paralisado, está de cama. Uma terrível paralisia toma conta dele, ele não pode se movimentar. É por ele que eu estou pedindo. E Jesus, vendo a fé daquele homem, Jesus disse: eu vou curá-lo, eu vou levantá-lo. E aqui cresce no diálogo a humildade desse oficial romano e a sua fé. Senhor, eu nem sou digno, eu não tenho dignidade para tanto, porque a dignidade que esse oficial tem é uma dignidade humana. Sim, porque o oficial, você sabe, ele tem o poder, ele tem o prestígio, ele manda, mas ele não tem a dignidade da graça. E ele humildemente reconhece isso. Ele humildemente reconhece que ele não é digno. Mas ele sabe que basta uma só palavra de Jesus para o seu empregado ficar curado. Não, ele poderia usar da sua autoridade para mandar nos seus soldados. Mas ele não tem autoridade sobre a alma. Ele não tem autoridade sobre a enfermidade. Ele não tem autoridade sobre a vida humana, porque essa autoridade pertence a Deus. E que beleza, que graça, que humildade. É o que falta a nós muitas vezes. Porque uma fé só é eficaz se ela for humilde. Existe a fé de acreditar, mas a fé de submeter-se, só os humildes é que a possuem. Às vezes nós não entendemos por que nós não conquistamos a graça. Porque nós misturamos a nossa fé com nossa soberba, com nosso orgulho, com nossas vantagens, com aquilo que nós chamamos de nossos prestígios religiosos, prestígios humanos, porque nós nos achamos muito importante, porque também nos achamos que Deus é nosso servo, que Deus tem que nos servir, que Deus tem que honrar aquilo que Ele prometeu, que Ele falou. Não. O que nós precisamos é da humildade de reconhecer que nós não somos dignos, nós não somos merecedores nenhum,
E nós queremos invocar nossos méritos quando nós estamos revestidos de pecados, de hipocrisias, de maldades. Vivemos julgando os outros. Enquanto não tirarmos todas as cascas que nós colocamos sobre nós, enquanto não nos despirmos de todo o orgulho, soberba que paira sobre nós, nós viveremos uma fé inoperante. É uma fé que acredita, mas que não opera graça, porque nós nos achamos que somos merecedores, mas nós somos indignos. E na indignidade de um oficial romano, que não era religioso como tantos religiosos da sua época, é que Jesus vai dizer que nunca encontrou tamanha fé em Israel. Nunca encontrei, porque a grande fé, ou a fé autêntica, não é aquela onde usamos a carapuça religiosa, mas é a fé humilde, a fé da submissão, a fé que se coloca debaixo da autoridade de Deus. Deus abençoe você.